Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Uma alegria muito grande estarmos mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus em direção à nossa próxima aula, né? Que estamos chegando na reta final da nossa revista nesse trimestre. Estamos na lição de número 11, aliás, 12, né? A 11 foi Ageu, a lição passada. Então, nós vamos direto ao ponto para ganharmos tempo. Os meus agradecimentos, primeiramente ao meu pastor presidente, pastor Hermes Vieira Neto, a pastora Ezi Batista, que é os pastores que nos dão cobertura. Meu nome é Hermes Antônio e estou aqui servindo a Deus com você. Amém? Então vamos lá, parabéns à editora Betel pelo brilhante trabalho realizado nesse trimestre na escolha dos 12 profetas menores. Também ao pastor Antônio Paulo Antunes, da cidade do Rio de Janeiro, que foi o escritor dessa revista, que extraiu esses estudos do seu livro também, que leva o mesmo nome. Tá ok? Então já vou abrir aqui a minha revista, na lição de número 12. Hoje a lição é sobre o profeta Zacarias, um profeta messiânico, o profeta das muitas revelações, é um profeta diferenciado dos demais profetas, né? Então, vamos lá, e dos demais assim, em relação aos profetas menores, porque ele tem mais visões futurísticas, escatológicas, mas nós vamos dar uma pequena pincelada nas visões que ele teve, mas o nosso assunto não é as visões escatológicas. O nosso foco, o objetivo desta aula específica é vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro, tá ok? Então, essa é o título da lição de número 12. O texto áureo: eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Zacarias 10 e 12. A verdade aplicada, nós temos verdade aplicada. O cristão deve ser um instrumento de Deus para consolar e encorajar outros em tempo de perplexidade e aflições. Olha como isso é forte. O cristão deve ser instrumento de Deus para consolar, encorajar outros em tempo de perplexidade e aflição. Objetivos da lição. Todos ligados no objetivo. Ainda que o livro dá margem para outras explorações, nós não vamos explorar especificamente o livro na área escatológica. Nós vamos nos conter e ater ao tema. Veja só, ao objetivo. Apresentar o cenário do profeta Zacarias é o primeiro objetivo. Falar de forma panorâmica sobre as visões de Zacarias e extrair lições do livro de Zacarias para os nossos dias. O texto de referência. Vamos lá então. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Portanto, diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejai como vossos pais, os quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram e nem me escutaram, diz o Senhor dos Exércitos. Ou diz o Senhor. Então vamos lá. Aqui nós temos o cenário do profeta Zacarias. Está assim, é assim a ordem da coisa.
O profeta Zacarias, ele é contemporâneo de Ageu. Ageu e Zacarias estiveram no mesmo tempo. Contudo, Ageu foi primeiro chamado por Deus, foi o primeiro a se manifestar em clamor após o retorno para Jerusalém através do decreto do rei persa Ciro. Então, logo em seguida de Ageu, aparece então essa figura emblemática chamada profeta Zacarias, filho de Ido. O profeta Zacarias é um profeta que veio chamar o povo mais uma vez ao arrependimento. E ele veio também chamar o povo para não esquecer das promessas de Deus e que Deus, Jeová, Yahvé, estava do lado deles. Aí, neste cenário, nós temos duas figuras muito importantes, que é de Zorobabel e de Josué, o sumo sacerdote. O tempo havia passado e a obra da edificação da casa do Senhor ainda estava por completar. A obra não estava pronta. Então, esse profeta vem para motivar, incentivar Zorobabel, Josué e o povo em geral a terminar a obra da casa do Senhor. Veja o que diz aqui o tópico 1.1. O nome do profeta significa Deus lembra, ou Deus recordou, ou Deus se lembrou. Provavelmente nasceu na Babilônia e estava entre o remanescente, que retornou a Judá em 538, após os 70 anos, sob a liderança de Zorobabel e de Josué. Era sumo sacerdote. Zacarias teve a oportunidade de suceder o seu avô, tá? Em Zacarias 11:7. Na linha sacerdotal. Alguns estudiosos acreditam que o pai de Zacarias, chamado Baraquias, tenha morrido ainda muito jovem, porque Zacarias sucedeu o seu avô. Então vamos lá. A mensagem do profeta Zacarias. Passa aqui mais um pouco. A mensagem do profeta. A profecia de Zacarias começa com um chamado ao arrependimento, seguida por 8 visões. Cada uma delas tinha o objetivo de encorajar os judeus no término do tempo da reconstrução na cidade, bem como no restabelecimento da fé e do governo. Então veja só, o povo estava desmotivado devido às batalhas, às lutas, o período do cativeiro que desmotivou muita gente. Alguns decidiram ficar em Jerusalém, outros voltaram, e os que voltaram não estavam com o coração aos cuidados da casa de Deus, eles cuidavam da sua própria casa, dos seus negócios, tanto que lá em Ageu o Senhor reclama das casas estucadas, né, que as casas com aparência de mármore, bem enfeitada, bem decorada, e a casa dele, o templo, completamente destruído. Então, agora o Zacarias aparece nesse sentido de chamar o povo a uma reflexão acerca do modus vivendi, a respeito da casa do Senhor e também ao arrependimento. Nesse contexto, já havia passado aproximadamente de 50 a 55 anos e a obra ainda por fazer. As coisas ainda estavam da mesma forma e o cenário geopolítico mundial mudando e o povo de Deus não se ajustava nem como povo para um governo e nem como povo para servir a Deus. Cada um cuidava do que era seu e muitos
não conseguiram largar a idolatria que aprenderam na Babilônia. Influenciados pela Babilônia, eles não conseguiram largar a idolatria. Então, veja bem que... só um instantinho que eu vou passar aqui o meu slide. Vamos lá. O cenário do profeta Zacarias. Vamos já falar das visões. Tá, então peraí. A convocação geral ao arrependimento. Quando a obra do templo tinha pouco mais de um mês e a singeleza não se equiparava ao templo anterior, o povo se sentiu desanimado. Ora, o templo de Salomão, em relação ao templo de Zorobabel, nem chegava a se... não dá para comparar uma coisa com a outra, porque aquele templo de Salomão, ele foi completamente destruído pela sua beleza, porque irritava as nações, irritou Nabucodonosor e Nabucodonosor, o pai de Nabucodonosor. A cidade sofreu 3 ataques babilônicos, então destruiu tudo. E quem conheceu aquela obra e conheceu esta obra, desanimou ao ver a singeleza, a simplicidade. Irmãos, Deus está aonde o povo dele está. Como disse Jesus, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. O templo para eles, templo físico, era muito importante, porque ele lhes trazia a memória da aliança de Deus com eles, e também deles saírem da idolatria e servir ao Deus vivo. Porém, quando eles viram a obra se levantando, certamente perguntavam: como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Os mais velhos, e conheceram o templo ou participaram do templo. Então, o desânimo veio por completo. E aqui no segundo parágrafo diz o seguinte: Zacarias os advertiu contra a evidente e crescente disposição deles em voltar às mesmas práticas de seus pais, ou seja, a desobediência. O desânimo trouxe a desobediência. Esse comportamento de seus antepassados havia trazido o juízo de Deus sobre eles. Ou seja, a desobediência desse povo lá no passado foi que os levou para o cativeiro. Agora, o povo estava voltando às mesmas práticas porque não conseguiam se libertar da idolatria que havia piorado lá na Babilônia. Tá? A palavra do profeta é um lembrete do que acontecera no passado e de como eles estavam tendenciosos a repetir os mesmos erros. Tópico 2. As palavras proféticas de Zacarias. O profeta Zacarias recebeu de Deus a mensagem de esclarecimento quando o seu desagrado em relação ao comportamento do povo. Palavras animadoras para a continuidade da construção do templo e profecias messiânicas. Esse é Zacarias, o homem que chegou para animar e levantar o povo com uma palavra profética. Como é importante numa igreja ter pessoas que trazem uma palavra ao povo animadora, uma palavra de restauração, uma palavra de vitória ao povo de Deus. Em tempos de perplexidade, em tempos de política tão aguçada e violenta como nós estamos vivendo o tempo de hoje, uma carestia danada, é muito importante ter na igreja homens e mulheres que dão uma palavra de ânimo para a igreja, uma palavra de vitória ao povo de Deus. É muito importante. É muito importante ter uma pessoa que anima o povo a trabalhar, que é usado por Deus
para motivar o povo a trabalhar, a ganhar almas para Jesus. Amém? O jejum que não agradou a Deus. Conforme vários comentaristas, os jejuns do 5º e no 7º mês de Zacarias lembrava respectivamente a destruição do templo. Está em 2 Reis 25, 8 e 9, e o assassinato de Gedalias. Ainda que com boas intenções, esses jejuns eram instituições meramente humanas. Não havia sido ordenado por Deus e o objetivo era uma justiça baseada em autorretidão. Aí eu chamo a atenção para você, para nós, a respeito da nossa motivação. O que nós estamos fazendo e o que está nos motivando a fazer e como estamos sendo motivados a fazer. O que tem por detrás da nossa motivação? É uma autopiedade? É uma autorretidão? Ou é uma autorrealização? Ou é um amor profundo pela obra de Deus e um sentimento de dever? Tudo aquilo que nós vamos fazer na obra de Deus, nós temos que chamar a nossa atenção ao nosso eu, o nosso ego, para que nós não façamos nada por discórdia ou para nos querer amostrar, aparecer em relação aos demais irmãos. Mas nós fazemos com amor, com simplicidade, mas com o coração voltado para agradar a Deus e não aos homens. Porque se nós agradamos a Deus, certamente Deus vai trabalhar no coração dos homens para receber aquela obra. Porém, nós temos que ter um cuidado muito profundo com como nós fazemos a obra de Deus, a forma que nós fazemos a obra de Deus. Nós não podemos deixar simplesmente a coisa acontecer para sermos vistos. Isso é um erro muito grande, é um pecado, é vaidade. Aqui eles faziam um jejum de autopiedade. É outro assunto importante, o jejum. Como que nós estamos jejuando? Como você está jejuando? Qual é a motivação que está fazendo com que você está jejuando? Você já sabe o que é um jejum? Você está fazendo jejum para emagrecer? Está fazendo jejum para abaixar a glicemia? Está fazendo jejum com uma dieta? Jejum não é isso. Jejum é a fome de Deus. Jejum é mortificar a carne e alimentar o espírito. É deixar de comer o pão da terra para comer o pão do céu. É se alimentar da palavra, é viver ávido, desejoso pela palavra. Um jejum, ele tem um propósito, e o propósito número 1 de um jejum é mortificar a carne e nos aproximar mais de Deus. Agora o jejum, ele tem que ser seguido pela oração. Jejum e oração. Os dois se unem e nos traz a graça e a vitória. O poder de Deus se consegue através da oração e do jejum. Amém? Então, eles estavam fazendo o jejum lembrando do tempo passado como a autorretidão e se lamentando, porém, era um lamento frio, um lamento sem amor, um lamento sem clamor, um lamento sem lágrimas. Quando nós vamos nos lamentar, as lágrimas têm que correr dos nossos olhos. Os nossos olhos não podem estar secos como o deserto do Saara. Os nossos olhos devem estar cheios de águas e as águas escorrerem na presença de Deus. Afinal de contas, faz muito tempo que você chorou na presença de Deus? Só você e Deus? Você glorificando e exaltando a Deus? Nós precisamos disso. A autorretidão e a autopiedade não faz parte do conceito e nem do cenário da vida de um cristão. Um cristão não se justifica. Um cristão é justificado pela palavra de Deus. Amém? A causa do cativeiro está no 2.2.
Deus diz por meio de Zacarias que a terra de Israel ficou arrasada, está em Zacarias 7:8, porque havia desprezado suas palavras e não escutaram a mensagem dos profetas que traziam a palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor veio por mais de 100 anos, advertindo o povo acerca do cativeiro que estava próximo a acontecer. Porém, não deram ouvido. Agora foram para o cativeiro e voltaram do cativeiro, e a obra está parada, todos desanimados em relação a Deus, uns com muita disposição a voltar para a idolatria, e Deus usa esse moço chamado Zacarias para falar ao povo e animar ao povo. Veja bem, aqui o que diz as 8 visões de Zacarias. Ainda está no tópico 1, as visões, 1.2. Eu vou fazer aqui como recomendado um panorama, bem rápido. Veja bem, a visão de número 1 está no texto de 1 ao 17. Título da visão: os cavalos. Descrição: os cavalos que pararam seu curso em Jerusalém. Significado: mensagem encorajadora. O Senhor cuida do seu povo. Então, essa foi a mensagem da revelação dos cavalos. Que Deus ajuda e encoraja o seu povo. E o seu povo são fortes. O seu povo é um povo guerreiro quando está na presença de Deus. A segunda visão, texto no capítulo 1, versículo do 18 ao 21. Título: os chifres e os ferreiros. Descrição: os 4 ferreiros desfizeram os 4 chifres. Significado: destruição dos povos opressores. Estava chegando o fim da opressão da Síria e da Babilônia. Então Deus já havia confirmado a vitória ao povo através de quê? Nesse interim, Daniel já havia sonhado, Nabucodonosor já havia sonhado, Daniel já havia revelado a sua estátua, e a estátua agora está se cumprindo. A estátua que Daniel revelou a Nabucodonosor está se cumprindo. A cabeça de ouro estava indo embora. Os medos persas haviam chegado. Tá? Então, a opressão estava acabando. Então, vamos lá. A visão de número 2. Número 3. O texto, capítulo 2, versículo de 1 ao 13. Título: Jerusalém é medida. Descrição: um anjo com cordel mediu a cidade. Significado: planejamento para a construção de Jerusalém, ou seja, para a reconstrução de Jerusalém. E o anjo saiu para medir Jerusalém e o coração do povo. O coração do povo foi medido. Por isso que no tópico 2 ele fala do jejum e da autopiedade, da autorretidão, porque o coração foi medido e achado em falta. Então, o anjo saiu para medir a cidade, medir o seu povo, medir o coração do seu povo e a motivação. Muito cuidado, meu querido irmão, quando você vai fazer alguma coisa na obra de Deus. Cuidado com a motivação que você está fazendo aquele trabalho. Ok? Então vamos lá. A visão de número 4. Texto, capítulo 3, versículo do 1 ao 10. Título: o sumo sacerdote. Ele estava com as vestes sujas e estas foram trocadas. Significado: purificação da ordem sacerdotal. Agora veja bem, a visão que ele teve sobre as vestes sujas de Josué também nos leva a entender acerca da
justificação que Deus nos fez ao nos salvar. Ou seja, Josué estava com as vestes sujas no altar e o Satanás, o diabo, ele se opôs a Josué e trouxe sobre Josué um desânimo avassalador. E ele era um líder, o líder espiritual que deveria tocar a obra para frente. E aqui nós aprendemos e entendemos que a purificação da ordem sacerdotal havia sido feita, mas que ele, Josué, precisava tomar uma postura, porque os seus pecados já tinham sido purificados. Ainda que o diabo se levantasse contra ele e na frente dele, ao lado do altar, se pôs à direita dele para que o impedisse de trabalhar. Assim, meus amados irmãos, veja só, a purificação da ordem sacerdotal. Assim, meus irmãos, são muitas pessoas que ainda não entenderam que os seus pecados foram perdoados por Cristo Jesus. E que o diabo, ainda que se levante, ele cairá. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Josué precisava de uma palavra de ânimo. E o profeta Zacarias teve a visão e certamente entregou a Josué acerca do que Deus tinha feito por ele. Estava fazendo, tinha feito, estava fazendo e ainda iria fazer mais por ele. Porque a ordem sacerdotal precisava voltar a funcionar de vento em popa. Quando a igreja de Jesus está com seus obreiros alinhados, quando todos os obreiros estão alinhados com a sua liderança, quando os seus obreiros estão longe do pecado, quando os seus obreiros estão com a mesma visão do líder, irmãos, a obra tende a crescer. A obra vai para frente. Vamos lá. A visão de número 5, texto do capítulo 4, versículo do 1 ao 14, título: O Cartiçal de Ouro. Descrição: era abastecido com azeite vindo direto das oliveiras. Significado: afirmação de autoridade de Josué e de Zorobabel. A confirmação e a autenticidade do ministério dele, do trabalho dele. Como é importante que na obra de Deus os ministérios sejam confirmados por Deus. Quando um ministério de um irmão, de uma irmã na igreja é confirmado por Deus, ninguém segura essa pessoa. De alguma forma ele vai triunfar, porque Deus confirmou seu ministério. O azeite significa a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. E ali Josué e Zorobabel e Josué estavam recebendo esta palavra de ânimo para tocar a obra de Deus para frente. E Zacarias era este homem. Seja você também um Zacarias aonde você estiver, para entregar as bênçãos de Deus ao povo. Seja você cheio do Espírito Santo. Vamos lá, para a visão de número 6. Texto, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. O rolo voador. Descrição: um pergaminho de 4,5 metros que voava sobre a terra. Significado: o poder da lei para punir os infratores na reconstrução. Ou seja, a ordem sacerdotal restabelecida, a lei está de volta e o governo está de volta. Então, ninguém saia da presença do Senhor, ninguém seja infrator, querendo voltar para a Babilônia ou sendo influenciado pela a Babilônia. Quem foi chamado por Deus para esta obra, esqueça que um dia você esteve na Babilônia.
Esqueça que um dia você andou pela Babilônia. Hoje você está em um novo reino, o reino do Senhor Jesus Cristo. E a Babilônia ficou para trás, ela já não te pertence. Nem você pertence à Babilônia, você tem um chamado de Deus para servi-lo na beleza da sua santidade. Vamos então para a 7ª visão. O texto no capítulo 5, do 5 ao 11, título A Mulher e a Efa. Descrição: mulher aprisionada em um cesto é levada para longe. Significado: as perversidades de Jerusalém sendo eliminada. Ou seja, dessa visão ela já havia se cumprido. Agora Deus estava reafirmando ao povo que as suas perversidades, a sua maldade, Jerusalém havia sido purificada e que era tempo de reconstruir, é tempo de se levantar. Querido irmão que me ouve, é tempo de um novo posicionamento seu na presença de Deus. Esqueça o que passou e os pecados que foram cometidos e como foram cometidos. Esquece isso. Deus lançou os pecados seus, meus, nossos, no mar do esquecimento. Existe lugar tão profundo no mar que dá mais de 15 quilômetros. E eu acredito que foi muito mais profundo aonde Deus colocou os nossos pecados e dele ele não se lembra mais. É tempo de você, eu, nós, o povo de Deus, tomarmos posição para trabalharmos na obra do Senhor e fazermos a palavra de Deus arder nos corações dos pecadores. Amém? Então vamos lá, tocando aqui para frente, o tópico de número 2, né? Explicou o cativeiro, ele falou a respeito da autopiedade e também das visões messiânicas do reino, o reino messiânico. As visões do reino messiânico encontram-se do capítulo 9 ao 14, porém, não é o nosso foco de estudo, mas todas as visões foram cumpridas na pessoa de Jesus Cristo, tá? Então, o livro do profeta Zacarias, elas dizem a respeito do reino messiânico, o pastor rejeitado, Jesus Cristo, o povo restaurado e a soberania divina. A profecia do capítulo 9 foi cumprida cabalmente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Apesar daquele tempo de dificuldade, o profeta trazia uma mensagem de esperança e um futuro melhor, quando finalmente o Senhor reinará sobre toda a terra. Ok, meus irmãos? Então, as profecias vão se cumprindo, as profecias vão se realizando e nós devemos ficar com os olhos atentos, os ouvidos atentos para as coisas que estão acontecendo nesse mundo e o chamado de Deus de cada profecia sendo realizada. Cada uma delas sendo realizada e o tempo do grande juízo de Deus se aproxima. O tempo do arrebatamento da igreja, eu creio nisso, está chegando. O dia em que nós vamos partir desse mundo para estarmos com Cristo para todo sempre. Esta hora se aproxima e eu e você, como uma atalaia do rei, devemos anunciar ao pecador que esse dia vai chegar e a hora se aproxima. Para quê? Para que todos sejam salvos e ninguém fique perdido sem esperança. É tempo de nós consolarmos uns aos outros com essa palavra e de pregar àqueles que nunca ouviram sobre essas coisas, que o reino de Deus já está se cumprindo, a vinda de Jesus já está próxima e a igreja vai ser arrebatada. Amém? Então vamos lá. O capítulo
O tópico 3, Zacarias para hoje. O chamado ao arrependimento iniciou a profecia de Zacarias, do 1 ao 6. O trabalho da obra estava progredindo, mas o povo precisou ser chamado novamente à obediência e à pureza. Oh, queridos irmãos, como é importante termos um coração tratável, um coração que aceita tratamento, um coração voltado para a obra do Senhor e um coração que aceita a correção. Quando nós temos disposição para o tratamento de Deus, nós também somos abençoados e livres da morte, a morte espiritual. Então, ele diz aqui no tópico 3.1, olhar para o futuro com esperança. O chamado ao arrependimento iniciou a profecia de Zacarias. O trabalho da obra estava progredindo, mas o povo precisou ser chamado novamente à obediência. A política internacional sofreu reveses quando os gregos derrotaram o persa, perto do final do ministério de Zacarias. Esse período de incerteza trouxe novas profecias. Constantemente o povo de Deus precisa ser chamado à obediência de sua palavra e à santificação. Isso significa que cada cristão deve primar por um relacionamento genuíno com o Senhor. Quando você olha para uma igreja que ela tem muito louvor e pouca palavra, ela está desequilibrada. Quando você olha para um povo que ele é muito dado às coisas do mundo e eles usam aquele adágio popular, tem nada a ver, isso é normal, e assim mesmo, é um povo que está precisando voltar-se para a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é quem corrige o coração do homem. O homem tem um coração perverso por natureza. A nossa natureza caída nos leva à perdição. E essa natureza caída sempre vai nos impulsionar para o mal. Hora por outra, precisamos, nós mesmos, vigiarmos e também sermos chamados a atenção para uma santificação individual e uma santificação coletiva. A santificação individual é importante, a coletiva é importante, ambas indispensáveis na vida cristã. O 3.2 diz o seguinte: muito mais do que a reconstrução do templo, da cidade e da vida civil, a vida do povo precisava ser reconstruída com Deus e em Deus. Estavam reconstruindo os alicerces do templo, mas não os alicerces da fé. Por isso que devemos ter cuidado para não nos esquecermos da obediência à palavra de Deus. Tem tempos, irmão, que nós vamos nos afastando da palavra, que quando nós vamos ver, o nosso coração está longe. E isso é uma falta de vigilância. É uma falta de vigilância. E aí vai gostando demais de filme, vai gostando demais de passeio, de shopping, vai gostando demais de praias, vai gostando demais de músicas do mundo, vai aceitando a violência naturalmente, vai aceitando o roubo, o furto, o adultério naturalmente, e quando nós acordamos, estamos bastante longe da palavra de Deus. E o pecado ele é assim, ele nos prende mais tempo do que nós gostaríamos de ficar, nos leva mais longe do que nós gostaríamos de ir e nos faz sofrer mais do que nós podemos suportar. Portanto, é indispensável reconstruir a nossa vida em Deus e com Deus, mas Deus verdadeiro,
na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. No 3.3, realizar a obra de Deus. Os judeus, ao regressarem do exílio na Babilônia, tiveram um enorme desafio para reconstruir a cidade e o templo, que estavam totalmente destruídos. Isso só aconteceria com o cumprimento e a dedicação de todos. Com o comprometimento e a dedicação de todos. O desafio era grande, mas a união do povo ajudaria a superar os obstáculos que haviam na realização daquela obra. Queridos irmãos, os obstáculos da igreja, do povo de Deus, eles são vencidos na unidade. A unidade é o nosso cartão postal, é o nosso selo de referência, é a unidade. Quando nós entendemos o nosso chamado e obedecemos a nossa liderança, e nós nos permitimos ser tratáveis, a obra de Deus tende a prosperar. Nos tempos de hoje nós não temos mais o templo de Zorobabel, não precisamos mais desse templo. O único templo que nós precisamos é um templo para nós congregarmos. Hoje o que nós precisamos é adorar a Deus em espírito e em verdade, mas é indispensável congregar. Hoje o que nós precisamos é ter um coração tratável, um coração que aceita o tratamento de Deus, e nós precisamos estar envolvido na obra de Deus. Ou envolvido no templo, na congregação, ou envolvido externamente, que é tão ou mais importante estar envolvido externamente, levando a palavra, visitando os doentes, acudindo os enfermos, vendo a pobreza da igreja, onde estão os gargalos da pobreza na igreja, aonde tem um irmão doente, físico e espiritualmente, tem uma palavra de ânimo para aquela pessoa, uma palavra de poder, que esse poder só vem através da oração e do jejum. Só vem através do comprometimento com Deus na edificação da casa espiritual, para que o Espírito Santo possa nos dar a autoridade ao falarmos da palavra de Deus, ao falarmos em nome desse Deus. A autoridade só vem para aqueles que buscam autoridade na palavra de Deus. E nos tempos de hoje, nós precisamos mais do que nunca estarmos envolvidos, estarmos aliados e aliançados e alicerçados na obra de Deus, para nós fazermos esta obra arder nos corações dos pecadores. É muito importante, nesses últimos dias da igreja aqui na terra, o povo de Deus está envolvido na obra. Envolvido na obra. Observe que Deus levantou um profeta. Quando um profeta se foi, o outro chegou automaticamente. Para quê? Para animar o povo. Era o método que Deus tinha, a ferramenta que Deus tinha para animar o povo. Por quê? O sacerdote com as roupas sujas. O governador sem autoridade. Deus levanta um profeta e diz a eles: eu te dou autoridade e eu te dou santidade. Eu purifico o teu pecado e eu vou ungir o teu cajado. Ora, nós precisamos de pessoas, de profetas, de homens de Deus que tenham esse comprometimento em ouvir a palavra e entregar a palavra. Muitas pessoas não aceitam quando os seus pastores chamam-lhes a atenção e falam-lhes a respeito da santidade e traz uma correção à igreja. Eu quero dizer a você, se você é desse tipo, aceite o tratamento de Deus através do seu pastor. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te dê uma aula abençoada no próximo domingo. Veja que o livro do profeta Zacarias dá para você pregar o ano inteiro,
mas os objetivos da lição deste domingo não é a área escatológica propriamente dita, mas é chamar o povo a um arrependimento e lembrar o povo acerca das promessas futuras. Ele está conosco. Jesus está conosco. O Espírito Santo está na igreja, através de nós e em nós. Amém? Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar essa palavra e deixar o like da fé. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até a próxima lição. Um grande abraço. Tenha bons estudos.